Oi pessoal, esse aqui vai ser um vídeo curto sobre como fazer alguns gráficos no Google Docs, no Sheets do Google. A gente não vai fazer no LibreOffice dessa vez porque ele não tem tantas ferramentas que o Excel e o Google Sheets têm. Então a gente vai fazer por aqui. E é uma boa porque todo mundo tem o Google Sheets. É só você acessar a sua conta no Google e acessar a sua planilha eletrônica online. Então, eu peguei como exemplo as notas da prova 1, fictícias, do exercício 1. Vocês não têm que fazer gráfico para esse exercício, então dá pra gente usar esse exemplo. Aqui a gente pode primeiro aplicar um filtro para classificar do valor menor para maior. Aqui a gente não tem valores repetidos, então isso aqui já seria uma tabela de frequência. Ah não, mentira, a gente tem dois valores que se repetem aqui. Então se a gente fosse fazer uma tabela de frequência, esse seria o único valor que aparece mais de uma vez. Então vamos lá, a gente vai selecionar os valores da nossa coluna de notas, que é o valor que a gente quer fazer uma distribuição de frequência de forma gráfica. E vamos lá, a gente não pode esquecer de selecionar a primeira célula também, a primeira linha, porque ela é nosso cabeçalho. Então a gente vai inserir gráfico. Ele já calculou automaticamente o histograma para mim, porque ele percebeu que, bom, é um gráfico de frequência, então numérico, né, com valores quantitativos contínuos. Então essa é a melhor forma de representar valores dessa natureza, com um histograma de frequências. O que é o histograma que a professora passou? O vídeo para vocês do Khan Academy. Então no eixo Y, aqui, eu tenho a frequência com que os valores aparecem, e no eixo X eu tenho os meus valores propriamente ditos. O que é importante sobre histograma? Então todos os intervalos eles têm tamanho iguais. Essa é uma característica do histograma. Agora, se eu for mudar de gráfico, o que eu faço? Toda vez que eu clico em cima do gráfico, o Google Sheets ele vai mostrar esse painel aqui. E aqui eu posso alterar. Um outro exemplo de distribuição de frequências com dados quantitativos discretos ou contínuos que existe é o Boxplot. Então aqui é o lugar em que eu altero o tipo de gráfico. Então eu poderia fazer um por pontos de dispersão, gráfico de linhas, como ficaria o gráfico de linhas. Gráfico de linhas com área. Mas eu quero mostrar para vocês o Boxplot. É verdade, eu tenho que fazer outra coisa para fazer o Boxplot, mas eu já mostro. Por enquanto vamos mostrar o histograma. Então é isso. Para fazer o Boxplot, eu preciso fazer uns passos a mais. Lembra que a professora falou quais são as informações que eu tenho no Boxplot? Eu tenho o valor mínimo, eu tenho o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo. São os valores que aparecem para mim no Boxplot. No Boxplot no Google Sheets, dos testes que eu fiz, você não consegue colocar a mediana, mas dá pra gente já colocar o primeiro e o terceiro quartil. Então qual que é o valor mínimo da minha distribuição? É 5,5. Mas aqui, para dar certo no Google Sheets, eu preciso usar a fórmula do valor mínimo. Então, eu coloco o mínimo, seleciono a minha distribuição. Ops, aqui foi errado. Isso. E ele vai dar o meu valor mínimo. Confere, né? 5,5, 5,5. Meu primeiro quartil, que eu vou chamar aqui de Q1. Coloco o quartil, seleciono a minha distribuição, coloco uma vírgula e escrevo 1
para indicar que é o meu primeiro quartil. Então ele está me apontando aqui que o primeiro quartil é o 6,9, que seria a mesma coisa que eu fizesse 0,25 vezes n mais 1. Agora eu vou calcular meu terceiro quartil. Vai ser igual a quartil. Seleciono a minha distribuição, ponto e vírgula, 3. 3 porque é o meu terceiro quartil dessa fórmula do Excel. Eles sempre vão na ordem. Então, o meu terceiro quartil é 8,67. E o meu valor máximo. Eu vou colocar a fórmula. Na maior parte das vezes, as fórmulas do Excel, do Google Sheets... Nossa, meu mouse tá com problema. Eles são bem descritivos, assim. Eles não são criativos no nome, é bem descritivo mesmo. Oxi. Se o mouse de vocês estiver dando problema, é só pegar lá manualmente. Então, a minha distribuição é do B2 até o B11. Pronto. Então, minha nota máxima é 10. Então, para fazer o histograma, o gráfico Blockplot, eu vou selecionar aqui, eu vou escrever notas, para ele saber do que eu tô falando. Então, notas P1. Eu vou ter um cabeçalho. E eu vou selecionar esses valores aqui. O valor mínimo, o primeiro quartil, o terceiro quartil e o valor máximo. Vou inserir. E seleciono aqui, gráfico Candlestick, que é o Boxplot. E ele me mostra a minha distribuição de notas. Tem algumas coisas que eu posso ainda personalizar sobre os gráficos. Então, aqui eu posso vir em personalizar, e no eixo vertical. E eu posso colocar um valor mínimo e um valor máximo. Então, como eu sei que o meu valor mínimo é 5, vamos ver aqui na minha distribuição. Minha nota mínima é 5,5, não tem por que eu ter valores desde o zero. Então, para o gráfico ficar mais fácil de interpretar, eu coloco que o meu valor mínimo é 5 e o meu valor máximo é 10. No eixo Y. Então, minha nota mínima foi 5. Minha nota máxima foi 10. Então, não tem por que ter aquele espaço vazio. Então, aqui eu posso editar a amplitude do meu eixo Y no gráfico. Então, o que eu posso inferir sobre esse gráfico Boxplot, sem a minha mediana, né, infelizmente, é que 25% das notas tirou ligeiramente abaixo de 7 ou menos, e que 75% da minha turma, dos casos, né, tirou ligeiramente abaixo de 9 ou menos. Agora, se eu for fazer o gráfico o meu gráfico de barras, simples, né? Eu também posso fazer. Então, vou fazer a mesma coisa, selecionar os meus casos, inserir. Gráfico. E aqui eu seleciono um gráfico de colunas. Aqui, se eu selecionar, eu posso mudar as cores. Não.
esse gráfico de o gráfico de colunas, ele vai servir aí no caso para variáveis que são categóricas. Então, por exemplo, sexo, religião. Eu não posso representar essas variáveis num boxplot, por exemplo. Como eu poderia representar junto uma variável categórica no boxplot? Eu tenho que combinar uma variável contínua, cruzamento de uma variável contínua e de uma variável categórica. Então, seria, no caso, sexo e idade. Se eu tivesse uma variável categórica e uma variável contínua, eu posso usar o boxplot ainda. Aí, nesse caso, ao invés de eu ter só um desses, eu teria dois. Eu teria a distribuição da idade aqui no eixo Y, e no eixo X eu ia ter separado por sexo. Então, aqui eu teria sexo masculino e sexo feminino. Eu poderia ter dois desses para comparar, como a professora mostrou na aula também. Eu acho que é isso. Então, aqui são as formas para fazer esses gráficos no Google Sheets. Esses gráficos que são um pouco mais... não são tão óbvios, né? Principalmente o boxplot. Então, vocês já ficam sabendo como fazer.